Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez um vídeo de primeiras impressões de algo que eu não faço já faz um tempinho. Trazendo aqui o mangá Ayashimon, o mangá do Yuji Kako, que é o mesmo autor de Hell's Paradise, que já foi encerrado o mangá, né? Já tem até anúncio de anime já. Agora o autor lançou um novo mangá, dessa vez não na Jump Plus, que é a versão digital da Shonen Jump, mas dessa vez na Jump principal, a Weekly Shonen Jump. E esse mangá já iniciou, na minha opinião, teve um bom início, um bom capítulo inicial, uma boa introdução. E agora só esperamos o desenvolvimento desse mangá. E esperamos uma boa aceitação também do público, que os leitores possam ter uma boa aceitação. E possam gostar do mangá também, né? Porque eu realmente gostei, pelo menos do primeiro capítulo, foi algo aceitável. Teve alguns pontos aí que eu vou falar durante o vídeo que poderia ter sido melhor, mas no geral foi bom. Fica aí comigo para você acompanhar como é que foi a estreia desse mangá e o que se esperar dele nos próximos capítulos, nas próximas semanas. Primeiramente, o mangá, como eu já falei, é o Ayashimon, mangá de Yuji Kako, estreou na edição 50 da Weekly Shonen Jump, do capítulo 1. Desse vídeo estarei falando sobre o capítulo 1, o capítulo 2, apesar de no momento que eu lancei esse vídeo já ter sido lançado oficialmente, eu não irei citar ele, somente os acontecimentos do capítulo 1. Se você quiser que eu faça o capítulo 2, deixa nos comentários. Se esse vídeo tiver bastante like, eu posso estar falando sobre o capítulo 2, fazer uma análise, uma review sobre o capítulo 2. Eu já fazia reviews no início do canal, só que não deu muito certo, né? Porque não tava descendo, não tava dando view, nem nada do tipo. Mas eu ainda gosto de fazer reviews, e se você quiser que eu faça sobre o capítulo 2 de Ayashimon, posso estar fazendo sem nenhum problema. Mas aí você tem que dar o apoio no canal, né? Então vamos para o tópico principal. Ayashimon, ele conta a história de Kaido, Maru e a Urara. No caso, primeiramente sobre o Maru. Maru é o protagonista e ele tem uma força incrivelmente grande. Parece que tem um novo mesh aí na revista. Agora o mesh tem um protagonista à altura da sua força, pelo menos de início, é o que dá para aparecer. E foi explicado já nesse capítulo o motivo da sua força absurda, quer dizer, pelo menos como ele alcançou, mas o motivo de uma pessoa normal ter uma força tão grande assim é algo que até então não foi explicado. No capítulo 1 não foi tocado nisso, mas ele mesmo fala que ele é humano, mas ele tem uma força absurda de grande. Diferente em Meshley, o protagonista do Meshley, e como eu estou citando ele no vídeo, eu vou continuar citando um pouquinho mais. O Meshley, na verdade, o protagonista, a força dele já tem pelo menos um rumo de uma explicação, mas até então, em Ayashimon, o mangá começou agora, não sabemos praticamente nada sobre o protagonista. Porém, o mangá não começa falando sobre ele, sim sobre o submundo dos Ayashimons, que no caso é falado sobre o líder deles lá, onde ele acaba de falecer. Então, eles agora irão começar uma certa votação, pelo que parece, uma nomeação para o novo líder. Eu não sei como é que vai ser isso, mas o capítulo começa dessa forma. E aí então que é contado sobre o Maru, que ele quer entrar em clubes de luta, essas coisas, porque ele é forte, ele quer fazer algo que valorize a força dele, que faça ele até ficar mais forte, porque ele quer, pelo que dá pra entender o capítulo 1, ele quer ter desafios, algo que ele não conseguiu mais desde quando ele ficou nesse nível de força. E é então aí que ele conhece a Urara, uma certa garota que parece até uma garota normal, pelo menos entre aspas, né? Porque de cara dá pra perceber que não é totalmente normal. E ela tá sendo perseguida por algumas outras pessoas. O motivo não foi explicado. Eu tenho algumas teorias que eu vou contar no decorrer do vídeo, mas até então não foi explicado, pelo menos no capítulo 1 não, em que ela está fugindo dessas pessoas. Então o Maru, ele então protege ela, luta com os caras, porque ele quer encontrar desafios. Então ele encontra esses desafios, né? Então é contada a história, o passado dele, o motivo dele ser tão forte. O motivo é porque ele se inspirou muito em protagonistas de mangás. E aí cita alguns protagonistas da Shonen Jump, né? Porque o mangá é da Shonen Jump. O quanto ele se inspirou nisso, e principalmente pelas pessoas que batiam nele quando ele era criança. E ele se inspirou nesses protagonistas, heróis que salvavam as outras pessoas. E então ele treinou para ficar forte. Então ter o seu final, ter a sua luta final tão aguardada, lutar contra a pessoa que mais humilhou ele. Mas quando isso aconteceu de verdade, não foi assim algo que ele esperava, porque uma luta final, na verdade, é para ser épica. Só que isso não aconteceu, e isso veio só
decepcionar ele. E ele nunca encontrou ninguém tão forte a ponto de impressionar ele, a ponto de trazer aquela alegria de uma luta, realmente. É literalmente o que acontece, por exemplo, com Saitama em One Punch Man. O Saitama, ele tem alguns conflitos internos, onde ele é forte, quer proteger as pessoas, porém, não importa o quanto ele lute, as pessoas nunca dão valor ao que ele faz, ou parece que ele nunca ajuda o suficiente, parece que nunca é o suficiente. A força dele, por mais que ele seja forte, por mais que ele lute, parece que o mal nunca se acaba. Ele tem muito dessas lutas internas dele. Aqui parece que o Maru tem um pouquinho, pelo menos tinha pelos capítulos, talvez, e talvez o mangá trabalhe nisso com o protagonista, o Maru, que ele se inspirou nos protagonistas de mangás, porque ele viu que eles salvavam as pessoas e eles reconhecidos por esses atos. Então, ele se inspirou nele, se tornou forte, porém, não foi o suficiente. Agora que ele encontra desafios com esses caras, os Ayashimons, que consegue fazer o ferimento dele algo que, segundo ele, foi algo que nunca ele sentiu, que pelo menos faz um bom tempo que ele não conseguiu sentir uma dor tão grande, um desafio tão grande. Então ele vai, enfrenta eles e derrota todos eles, né? Desafio. Então ele aceita o pedido que a Urara tinha feito, que é trabalhar para ele e proteger ela. Com certeza, por conta dos próximos desafios depois que ele vai enfrentar por conta desse trabalho, ele com certeza vai aceitar. Então inicia aí uma aliança entre os dois. E aí então foi o que aconteceu, pelo menos nesse primeiro capítulo. Um resumo de tudo que aconteceu. Eu gostei, né? Em geral, gostei bastante. Porém, um pouco da história do protagonista em si, o motivo dele, a força dele, o que dá embalo para continuar a história dele, as motivações, na verdade, eu achei meio fraco, na verdade. Porque a questão de se inspirar em protagonistas, essas coisas, até achei legal alguns pontos, por conta dele querer ser forte, se inspirar nos heróis, porém, o exemplo que usaram em protagonistas de mangás, eu pelo menos particularmente não achei uma das melhores, dos melhores exemplos. Até por exemplo o golpe que ele usa, inspirado no Goku, o Kamehameha, que na verdade foi só um soco, eu achei bem fraco. Não sei se isso vai ser usado, por exemplo, em outras inspirações, golpes inspirados em outros protagonistas. Eu espero que não, porque pelo menos esse primeiro eu não achei tão grande. Espero que tenha sido somente um cômico mesmo, para aliviar um pouquinho. O capítulo 1, que na verdade, capítulo 1 explica a história e fazer com que os leitores gostem da história. Normalmente algumas referências até atrai bastante o público. Isso é até bom em alguns pontos. Eu gostei, na verdade, um pouco da história, porém esse ponto eu acho que não foi lá grandes coisas. O protagonista, ele literalmente tem um sonho bem diferente, porque enquanto, por exemplo, em outros mangás temos o Naruto, que quer ser o Hokage, o Asa quer ser o Rei Mago, o Deku quer ser o herói número 1, aí então encontramos o Maru, que quer ser um protagonista. E achei bem, pelo menos esse ponto, achei bem interessante, bem diferente. Um protagonista que quer ser um protagonista. Agora vai começar a jornada dele para ser o protagonista da sua própria história. Pelo menos é o que deu para aparecer nesse primeiro capítulo, que vai ser a jornada dele futuramente, assim que vai desenvolver a história. E agora os desafios vão começar a aparecer e ele vai finalmente conseguir encontrar um final, uma luta final digna para ele. Pelo que deu para entender, esse é o rumo que a história vai se seguir daí para frente. Agora, tem algumas teorias que eu bolei lendo esse primeiro capítulo. Primeiramente é sobre a Urara, que ela não foi explicado nada sobre ela, porque com certeza o autor ele vai deixar isso para mais para frente, deixar essas curiosidades, mas eu tenho algumas teorias. Por exemplo, o motivo dela estar sendo perseguida. Eu tenho dois motivos. O primeiro é que ela possa ser filha do antigo líder do submundo, que morreu, que faleceu, e por conta disso ela está sendo perseguida, que não haja herdeiros e outras pessoas possam herdar. É uma teoria minha, baseada no capítulo 1. A segunda é porque ela talvez tenha roubado alguma coisa, não sei. Eu vou perceber que durante as cenas dela fugindo, ela levava parecido algo como um pergaminho, ou coisa assim do tipo. E talvez isso possa ter se passado despercebido por muitas pessoas, mas quem sabe ela roubou algum artefato, por isso está sendo perseguida. É uma das minhas teorias. Agora um outro ponto é sobre esse tal rei do submundo que faleceu. E ela quase falou um pouquinho do final, porém foi interrompida. Talvez o autor literalmente interrompeu para deixar mais curiosidades para desenvolver mais para frente. E talvez haja alguma coisa e o protagonista mesmo, Maru, vai acabar entrando no meio disso e tentar
quem sabe ele ou ela, na verdade, a Aurora, ser o próximo líder do submundo dos Ayashimons. Não sei se isso vai realmente acontecer, mas pelo que deu para entender, ainda não foi escolhido um novo. E por isso que o submundo lá tá desestabilizado, essas coisas, tá uma bagunça. Então, eles precisam encontrar um novo líder. Quem sabe o líder seja um desses dois. O Maru possa ser, ou talvez não, ele, como ele é o contratado da Aurora, talvez ele vai ajudar a Aurora a se tornar a líder do submundo dos Ayashamons. Algumas teorias jogadas aqui, se você tiver alguma outra, deixa aí nos comentários. E vamos comentar, né? Vamos teorizar e ver o que o autor vai preparar aí pra frente pro mangá. Então, como eu falei no início, o mangá ele foi bom, mas tem alguns pontos, na verdade um ponto na verdade que eu não gostei tanto, mas é algo bem superficial. Então eu diria que o mangá foi 90 para 95% bom, o que é muito bom, pelo menos pra mim eu gostei bastante. Se você não gostou, diga os pontos que você não gostou do mangá e o que você espera que melhore ainda do mangá. Deixa aí nos comentários, porque eu gosto de ouvir opiniões diferentes sobre o mangá. E eu vou ver se eu consigo fazer do próximo mangá, o Shogumaru, esqueci o nome agora. E vamos ver, eu ainda não li o mangá. Eu vou ler o capítulo 1, como é que foi o capítulo 1. E na próxima semana o outro que vai estrear. Apoie o canal para você ver mais vídeos como esses. Ajude-nos a crescer, estamos batendo a meta de 200 inscritos. Espero eu que consiga alcançar isso até o fim do ano. Antes do fim do ano, na verdade. Tá bem pertinho, mas eu sei que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir bater essa meta, beleza? Bem, o vídeo foi mais esse, um vídeo rápido, curto. Pelo menos eu espero que seja curto, né? E eu fico por aqui então. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.